Olá, hoje vamos dar uma olhada em como executar os mesmos comandos que nós estamos acostumados a executar no MySQL Workbench, mas dentro da linha de comando usando o cliente do MySQL. É claro que usar uma ferramenta gráfica como o MySQL Workbench pode ser extremamente útil em diversas ocasiões. É muito simples de fazer, você faz o select e roda ele da forma mais adequada possível. Basicamente qualquer operação pode ser feita aqui, mas é importante saber que o mesmo tipo de processo pode ser usado em na console, no shell, em linha de comando. O utilitário, o cliente de linha de comando no MySQL é particularmente importante quando você está se relacionando com o servidor e quando você precisa executar scripts nesse servidor, porque você pode gerar um script SQL com um conjunto grande de comandos, por exemplo, e usar o cliente do MySQL para executar esse script. E como você faz isso por linha de comando e consegue parametrizar isso de forma bastante simples, você também consegue colocar isso dentro de rotinas do sistema operacional. Então usar um cron tab ou qualquer outro tipo de rotina que execute tarefas frequentemente em um ciclo passa a ser interessante pelo uso do cliente nesse formato headless, onde você só envia um script para ele, envia um comando ou um script para ele e ele roda depois. De uma forma ou de outra, eu estou conectado aqui com o meu MySQL Workbench, eu estou com o usuário Leandro aqui dentro e vou usar um usuário Leandro também para me conectar através do cliente de linha de comando. É importante dizer que na maioria das instalações, o usuário do sistema operacional e o usuário do banco de dados são coisas diferentes. Então não necessariamente você vai ter o mesmo e obviamente não mesmo a mesma senha para trabalhar com diferentes tarefas. O cliente dele é o MySQL e eu tenho parâmetros como "-h", que vão dizer qual que é o host que eu tenho, nesse caso aqui vai ser o localhost. Eu posso prescindir do localhost se eu estou tentando me conectar diretamente a ele. Então nesse caso, como eu estou no meu computador, eu vou conectar a uma máquina local, no servidor que está instalado na máquina local, não preciso do "-h. Vou precisar do "-h quando tentar me conectar num outro servidor, então eu posso passar um endereço IP ou um nome que seja resolvido pelo DNS ou pelo arquivo hosts, qualquer tipo de questão assim. É importante lembrar também que a configuração padrão da instalação do MySQL não permite acesso remoto pelo cliente, você tem que configurar isso na segurança, e tudo isso pode ser visto na documentação do servidor. O que eu vou usar aqui é o "-u" para dizer qual é o usuário é o usuário Leandro, e vou usar o "-p" para que ele peça a senha para mim. Também tem maneiras de você passar a própria senha numa linha de comando, se for necessário, para que você possa rodar um script ou coisa do gênero. Ele pergunta qual que é a minha senha, que é a senha para esse processo aqui em particular, bastante simples. E então agora eu estou dentro do servidor, estou conectado ao servidor, estou executando as tarefas aqui dentro. Todos os comandos que são disponíveis num MySQL Workbench também são disponíveis aqui, você pode executar basicamente as mesmas tarefas, literalmente as mesmas tarefas, só que em geral aqui nós usamos outros comandos porque eu não tenho uma visão que seja completa em relação a quais bancos de dados, quais tabelas estão disponíveis. Quer dizer, eu não tenho esse menu aqui do lado, né, para ver todas as tabelas, ver dados das tabelas e coisas assim. Então tem comandos que substituem isso. Por exemplo, eu tenho show databases, onde eu posso ver quais são os bancos de dados instalados aqui nesse servidor em particular. Tá aqui o nosso banco de dados University. Tem alguns bancos de dados que não são mostrados lá no MySQL Workbench, porque são bancos de dados que fazem parte dos dicionários de dados internos do servidor. E para mim alternar para um banco de dados particular, eu uso o comando use. Então vou dar um use university. Agora eu troquei para o banco de dados University. Eu estou usando o banco de dados University como um banco de dados default. Todos os comandos que eu emitir a partir daqui vão ser para o University. E dentro desse padrão, eu posso então começar a colocar os comandos para basicamente qualquer coisa que eu queira, incluindo trabalhar com as tabelas, incluindo criar ou apagar. Todos os comandos DDL e DML estão disponíveis, criar estruturas, destruir, dropar estruturas, alterar estruturas e fazer qualquer outra coisa mais é possível. Assim como eu tenho o show database, eu tenho também o show tables, onde eu posso mostrar as tabelas que estão disponíveis aqui.
A tabela instructor, que é a mesma tabela que nós vimos no MySQL Workbench, também está disponível. Então posso usar um select asterisco from instructor e ver todos os professores aqui. E literalmente todos os comandos são disponíveis. Eu vou voltar um comando com a seta para cima e vou alterar ele colocando uma cláusula where salary maior ou igual a 80.000, como a gente fazia antes. Aqui eu tenho que colocar o ponto e vírgula no final para que o comando seja entendido, para que o ponto e vírgula simbolize o final do comando, que ele possa entender aquilo como uma sentença que ele tem que executar. E aí eu mostro isso. E eu posso fazer isso porque basicamente eu posso organizar o comando da maneira que eu queira. Então select asterisco, dou um enter aqui, from instructor, sim, outro enter, where, outro enter, salary maior ou igual a 80.000. E então ponto e vírgula. Vocês perceberam que eu apertei alguns enters aqui no meio e que não foram sequer considerados. Ele só vai executar o comando quando eu apertar o enter final, ou quando colocar o ponto e vírgula e então der um enter, então agora eu tenho o comando executado. É claro que, bom, aqui eu também posso executar um comando e exportar para um arquivo CSV, eu posso fazer diversas coisas que na realidade aqui no MySQL Workbench são partes de menu, né? Assim que você tem um resultado de um comando, por exemplo, você pode exportar ele para um arquivo CSV, pode exportar ele para alguns formatos, JSON, uma coisa assim. E essas funções todas estão disponíveis também aqui, só que no formato de comandos, então. Você tem que executar alguma coisa e usar parâmetros adicionais para fazer exportação, para fazer importação de arquivos que tenham comandos também, para importar um script, coisa assim. Então, sim, é um pouco, provavelmente, eu não diria não tão intuitivo, mas é um pouco mais moroso você executar os comandos todos aqui, principalmente se isso envolve um conjunto grande de operações, de registros também, mas é muito importante que vocês conheçam como fazer isso, porque mesmo que para administração, pode ser necessário que vocês entrem eventualmente usando a linha de comando e não a ferramenta gráfica, e principalmente para administração no banco de dados vocês vão precisar disso para executar scripts naquele modo unattended, naquele modo não atendido. O script, quem executa é um cron tab ou algum outro processo do sistema operacional. Só prepare um script e chama esse mesmo cliente, MySQL, para executar. Vamos sair daqui. E lembrando, o comando é o MySQL. Esse é o cliente. O servidor é o MySQLD, que é executado pelo sistema operacional. Você pode dar um stop, um start, um restart, pelo próprio controle de processos sysctl do sistema operacional que você está executando. Bom, era isso. Veja a documentação depois para esse client. Ele está disponível em qualquer das instalações do MySQL, em qualquer sistema operacional. E é muito importante que vocês entendam, que vocês usem. Você pode dar um SSH para a máquina e daí começar a administrar. Isso vai ser bastante útil para o dia a dia de vocês. Obrigado e até mais.